seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conversas com o Universo, esse espaço que a gente fala de autoconhecimento, energia, espiritualidade, tudo isso e muito mais. Hoje eu tenho a honra de receber uma amiga minha, colega minha, que eu admiro muito como pessoa, como profissional, e com quem eu troco muitas ideias. Esses dias a gente estava conversando no direct do Instagram, trocando ideias, e eu disse, isso rende um podcast. E é por isso que ela está aqui hoje. Lorena Varone, mentora de mulheres únicas. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Tudo bem? Obrigada! Mais uma vez, né? A gente aqui juntas, estou ótima, mais feliz ainda por estar aqui com você. É sempre bom estar com você, né? Aquela coisa de eu preciso de pílulas de Marcela todos os dias. É muito real. Então, tá assim, ao vivo, é melhor ainda. Ai, que delícia, coisa boa. Então, Lorena, eu te convidei aqui para a gente compartilhar e transbordar com as pessoas que vão assistir esse podcast as nossas reflexões, as nossas descobertas e os olhares que a gente está tendo para o nosso feminino. Uhum. O quanto a gente começa a ter uma compreensão mais profunda agora do que é a energia feminina, do que é ser mulher nesse mundo, né? O quanto a gente já percebeu que a gente tem feito muito esforço. Sim. E que esse esforço não tem sido sustentável, né, Lorena? Porque estamos todas exaustas, exaustas, tentando fazer, tentando entender, tentando dar conta. Então, para a gente começar essa conversa, eu quero que você fale o que vier do coração, né? O que seria a sua partilha inicial sobre esse tema? Olha, Marcela, eu vejo que não existe nenhuma mulher hoje que não esteja em lealdade ao sacrifício e ao esforço. Não tem como, né? Porque se a gente olhar as gerações anteriores, todos viviam na base do sacrifício, da sobrevivência. Era o que a gente precisava, né? Eles precisavam naquele momento. Então, a partir daí, se toda a memória ancestral que eu tenho, se todo o meu campo gira em torno disso, é claro que inconscientemente eu vou estar nesse lugar, mesmo que eu acho que não, né? Mesmo que eu acho que não. Quando a gente começa, pelo menos eu, e eu acredito que você também vai dizer que sim, quando a gente estava lá no início, bem no início, se qualquer pessoa perguntasse para você, tá tudo bem? Você falar, tá tudo bem. E, na verdade, você estava com 500 mil pratos, tentando, né, 500 mil braços, tentando empilhar todos os pratos, mas você ia dizer que estava tudo bem. E quantas vezes você já não chorou no banho, né, por estar se sentindo sobrecarregada, mas o que a gente entendia é que estava tudo bem. Porque esse era o tudo bem da geração anterior, né? E eu vejo que é até interessante, porque eu estava pensando no que as nossas avós, as nossas bisavós faziam, né, antigamente, e ainda que tivesse muito esforço, muito sacrifício, a ideia era eles poderem sobreviver, elas tinham, assim, as rodas de conversa entre elas. Tinha ali aquele momento, né, de usar a criatividade, às vezes, numa costura. Sabe? Como se, de alguma forma, elas conseguiam viver um prazer, ainda que no esforço. Tinha os momentos de esforço, mas elas tinham também os seus tempos de prazer, de criatividade. Mas, de alguma forma, a gente só trouxe o esforço. É verdade, Lorena. Não é verdade? Elas tinham. Quando a gente pensa assim, ai, as pessoas antigamente não tinham. Gente, não é real. Eles tinham. Eles tinham de alguma forma. Ou quando a família se reunia e todo mundo ria, né? Mas, para a gente, só ficou essa mensagem do esforço. E Sabe agora, fala. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Te ouvindo, eu fiquei me lembrando, Lorena, de uma experiência que para mim foi muito curadora. Numa visita que eu fiz a Santa Cruz do Sul, minha cidade natal, em que meu pai trouxe uma caixa de várias fotografias preto e branco, em que eu vi a minha avó paterna, a minha tia-avó paterna e outras amigas delas de uma maneira que eu nunca tinha visto. Que é bem isso que você estava falando. A família tinha um salão de festas lá no interior, então tinha bailes, né, com frequência, e elas ficavam trabalhando na cozinha, mas as fotos eram de muita alegria,
de confraternização, de leveza, e ela se abraçando e dançando junto. Eu fiquei chocada, eu disse, mas eu não sabia que tinha isso, que existia isso, que elas viviam isso. Porque essa parte a gente não viu. Exatamente. E a gente fica se contando a história só daquela parte que é passada para a gente, né? E o que é passado para a gente são os momentos mais dolorosos, mais desafiadores. Então, a gente pega isso como a verdade absoluta do meu sistema familiar. Mas se você olha para essas fotos, não dá uma sensação de, nossa, elas sabiam viver, né? Sim, exatamente essa sensação. Pois é. E aí, essa consciência me pegou essa semana, sabe? Do tipo, o quanto eu também acabo me usando dessas verdades absolutas negativas para me manter nesse lugar. Uau. Porque aí, né, a vítima, né, fica mais fácil. Apesar de ser desafiador, ainda fica mais fácil. É aquela zona de conforto que é desconfortável. Porque é conhecida, né? E que é conhecido, que é mais seguro, que a gente sente que pertence. Então a gente fica ali naquela zona, esse aqui é o meu normal. Mas por que esse tem que ser o seu normal? Se a gente for parar para pensar que, se olhar, pegar as fotos, pegar as histórias mais profundas dali do dia a dia, a gente se depara com o fato de que elas sabiam viver. Como é que elas estão olhando para a gente agora? Falando, minha filha, tu está entendendo tudo errado. De onde foi que você tirou essa história aí? Bora, sai desse lugar. Ainda mais agora, com todos os recursos que a gente tem. E esse é um exercício interessante de se fazer, né, Lorena? Imaginar como as nossas ancestrais estariam olhando para a nossa vida. O que elas nos diriam? Aquelas que já não estão mais entre nós, né? O que elas diriam se elas tivessem a oportunidade de dizer? Porque nós temos muito mais escolha do que elas tiveram. Sim, exatamente. E mesmo assim, a gente às vezes se mantém leal ao modelo de vida que a gente entendeu que elas tinham. Né? Eu vejo, Lorena, muito ao meu redor, porque nada é por acaso, a gente acaba atraindo clientes muito parecidas com a gente, né? Aquelas mulheres fortes, né? Como eu sempre fui, que dá conta de tudo, que administra tudo, como você disse, que chora no banho, porque é quando dá tempo de dar uma surtadinha, uma aliviada. Mas da onde que a gente viu isso, Lorena? Exatamente. Onde foi que a gente viu isso? Onde a gente entendeu que esse era o certo, isso que é o que seria normal, o aceitável e que funcionaria para nós. Em nenhum momento a gente parou para questionar, né? Até porque eu acho que a gente vai tendo um ganho secundário também, né, Lorena? De eu faço, e no fim dá tudo certo. Então, deve ser o certo isso, né? Deve ser esse o meu caminho. Sim. Por isso que eu acho muito interessante aquela frase, né? O futuro é ancestral. Não só porque a gente vai se dar conta de que muitas coisas que elas faziam, a gente vai voltar a fazer. Como, por exemplo, né, um escaldapés, um banho de ervas, né? Começar a voltar o nosso olhar para aquilo que elas já faziam lá e que era muito natural e que, de alguma forma, se desalinhou. Mas eu acho que essa frase, o futuro é ancestral, cabe muito também para a gente olhar para o que, de fato, é a realidade do que a nossa ancestralidade viveu, sabe? Será que realmente foi ali no ponto mais, sabe? Não estou conseguindo nem achar a palavra, mas no mais profundo. Será que elas realmente se sentiam mal? Será que elas realmente se sentiam usadas? Sabe? Será que elas estavam infelizes? Eu, sinceramente, hoje tenho as minhas dúvidas, sabe? E eu também me pergunto, e a gente pode pensar aqui juntas e convidar as pessoas que estão assistindo a pensar sobre isso também, é que nós mulheres, né, Lorena, a gente recebe do útero muita coisa, muita informação. Então, todos os traumas, as dores, as crenças limitantes, são transmitidas para a gente ali pelo cordão umbilical, né? Sim. Que a gente passa pelo portal da criação da nossa mãe, que estava dentro do portal de criação da nossa avó. Então, a gente carrega esse peso junto, até que alguém do sistema olhe, né? Sim, sim, Mas sim.
a gente também recebe muita coisa boa. Eu já me questionei muito sobre isso. E cadê essa coisa boa? Será que eu não estou reconhecendo esse conhecimento ancestral que você trouxe, do escalda-pés, do chazinho, da observação dos ciclos da lua, ó, cheguei a me arrepiar, dos ciclos da natureza, de saber quando vai chover, sabe aquelas sabedorias da Sim. observação de um tempo que era mais lento ou menos corrido? Por que a gente não resgata isso? Por que a gente não reconhece isso também está em nós? Sim, sim, exatamente. Por isso o futuro é ancestral, porque já está na gente. Talvez a gente só vai dar mais vida, a gente vai definitivamente olhar para poder reconhecer que isso já está na gente. E eu vejo que é o caminho que a gente está, por onde a gente está começando a caminhar com mais força aí para os próximos anos, né? É toda essa coisa do... Eu estou ouvindo isso desde 2021, quando eu entrei para... vou resgatar o meu feminino, né? Do tipo, olha, a cada ano que passar, mais esse feminino aí vai ser necessário. As coisas do universo vão se voltar para entender que o feminino é o caminho. E te confesso que, sei lá, 2023, 2024, eu não me senti vendo isso acontecer, sabe? Assim, Eu também. não sei ainda explicar o porquê. Mas agora, 2025, para mim, eu tenho certeza que é o único caminho, sabe? É o. E não que o feminino seja melhor que o masculino, né, Lorena? Não, Mas não. eu entendo e eu sinto que foram muitos anos de energia masculina, de muita Uhum. força, de muita resistência, de Sim. muita lógica, de muita racionalidade, de muito fazer, de muito entregar. Até porque foi preciso, né? Exatamente, exatamente. Foi preciso. Para a gente chegar onde a gente está, era preciso essa energia aí. Mas E agora. hoje, o que que muitas pessoas despertando espiritualmente, olhando para dentro de Uhum. si, buscando autoconhecimento, como que a gente acessa essa via, né? É mais Uhum. pelo silêncio, é mais pela Uhum. observação, é mais pela autocontemplação, pelo autoacolhimento, coisas que a gente não sabe fazer ou não lembra de como fazer. Sim, sim, E aí sim. eu quero pegar um gancho do que você falou, né? Eu também tenho essa experiência, Lorena, de não perceber a força do feminino nas mudanças que a gente está vivendo na Terra. Ainda Uhum. não estava reconhecendo, até esse ano, eu ainda não estava reconhecendo essa força. E os movimentos sutis e delicados do Uhum. Sim. feminino. Sim, justamente, né? É tão Sutis e sutil e delicados. delicado que a gente É. não estava vendo. Mas aí, também trazendo para essa realidade das mulheres que dão conta de tudo, né? Eu tenho certeza que você também já foi essa pessoa, Lorena, nesse processo de autoconhecimento, né? Quantas de nós dizem, tá, o que que eu tenho que fazer? Me diz Uhum. aí, Lorena. Lorena, eu tô com um problema aqui. Me diz o que que eu tenho que fazer. Tem como fazer mais uma mesa? Tem como fazer mais Uhum. uma constelação? O que que mais eu preciso fazer? Me diz aí, Lorena. Me diz o que fazer. Sim. E Não quanto tem quem isso não faça também. essa pergunta, gente. E quantas vezes a gente fez essa pergunta também? Sim, sim, sim. O que que você acha que está por trás disso, Lorena? Ai, gente, olha, eu acho que é o que a gente aprendeu, né? Que se algo não está acontecendo, é por uma insuficiência sua, é algo que você não está fazendo. Então, você precisa correr atrás do prejuízo, sempre correndo atrás do prejuízo. Prejuízo esse que nem existe, na verdade, né? E porque também eu estava muito reflexiva sobre esse lugar do feminino e do masculino, né? Porque quando a gente pensa, estamos no masculino, eu comecei a ver que, na verdade, o masculino também está ferido. Porque se ele não tivesse ferido, a gente sabia o que fazer. Porque não é ação, o masculino não é ação, né? É ação, é foco, é movimento, é direcionamento, é não procrastinar. Você não precisa. Se você tem a energia masculina ali, ok, você vai que vai. Só que a verdade é que a gente sente que a gente não consegue ir. Então, esse masculino, ele também está ferido. E aí comecei a pensar, né? Mas como assim?
Tá, o feminino ferido até aí eu estava sabendo. Agora vem, eu me descubro com o meu masculino ferido também. Como é que isso está funcionando, meu Deus? E aí eu me dei conta, até mesmo por conta da sessão que eu fiz com você, né, do Despertar da Potência, o que que acontece? A gente vai lá, acessa uma raiz. Essa raiz vem da parte da minha mãe, da minha ancestralidade feminina. Mas onde isso me afetou? Na relação com meu pai. É verdade. Olha aí a chave, né? Então, ambos os lados estão desalinhados. Porque a partir do momento que isso prejudicou a minha relação com meu pai, eu não consegui receber dele. E se eu não recebo dele, que é o masculino, o meu masculino também está ferido. E vice-versa. Quando eu encontro a raiz ali no meu pai, isso, de alguma forma, causou algo na minha relação com a mãe. E pronto. Então, na verdade, os dois estão e a gente vem numa pegada de talvez se resolver nesse lugar do masculino, poder estar, se sentir nesse lugar do masculino, da fazedora, para agora a gente, opa, já vivemos isso aí. Já estivemos na fazedora, já sabemos como funciona esse masculino aí, já tomamos, já recebemos. Agora vamos caminhar para o feminino. O que você acha disso? Eu acho uma ótima ideia. E eu gosto muito da lei da polaridade, né? Eu sempre trago a imagem do pêndulo. Então, o que que acontece, né, Lorena, nessa vida nossa? A gente tem os dois polos, o feminino e o masculino, a luz e a sombra, Uhum. o certo e o errado, bom e mal, né? Uhum. Então, Uhum. a gente tem polaridade o tempo inteiro. Só que em Uhum. alguns aspectos da vida a gente escolhe ficar só em uma polaridade. Então é como se a gente segurasse esse pêndulo e dissesse: não, não, eu vou ficar aqui, tá? Eu não quero experimentar o outro lado. Mas o universo nos convida ao movimento, nos Uhum. convida a ir para os dois lados, né? E quando a gente fala ali no despertar da potência, por exemplo, da gente dar lugar para as emoções, é a gente sentir as emoções, e não excluir, não abafar, não reprimir, porque isso vai criando bloqueios energéticos, isso Uhum. vai criando paralisia, que nada mais é do que a inteligência do corpo e do campo, dizendo, Uhum. não, mas olha só, faz parte da experiência de estar aqui, estar em movimento, estar Uhum. pendulando, estar oscilando entre as polaridades. Tá tudo Sim. bem se acontecer uma coisa que tirou você do sério, você ficar com raiva. Expressa Uhum. essa raiva, não fica Sim. engolindo, né? Não fica Uhum. reprimindo. Só que no caso do feminino e masculino, parece que a gente ficou realmente agarrada nesse pêndulo aqui, segurando ele, Sim. né? Sim. Por quê? E aí eu quero trazer o que a gente estava conversando antes de começar a gravar. Que o feminino, ele é profundo, né, Lorena? Uhum. Ele é Uhum. sutil, ele é delicado, mas ele também é misterioso, Uhum. ele é escuro, ele é úmido, dá um medinho, E às né? vezes parece até inacessível, né? Justamente por ele ser mais profundo, ser mais escuro e dar esse medo. Então, não vou acessar isso agora, nem sei por onde começar a acessar isso. Eu tenho muitos clientes que falam isso, eu nem sei por onde começar essa história de feminino, né? Mas eu vejo que só dela estar sentindo isso, esse lugar de eu quero começar, ela já tá, é porque ela já está entrando, né? Ela só não está ainda com clareza disso, mas ela já está vivendo esse feminino de alguma forma, porque é o que você trouxe antes também, né? O unicórnio verde. Antes ela nem sabia que existia aquilo ali. Se ela já está aqui me perguntando como que ela faz para acessar, é porque ela já viu. E se ela já começou a ver que tem um lugarzinho ali, alguma coisa já começou a acontecer ali, né? É, porque a gente só consegue acessar aquilo que a gente considera como possível, como Uhum, acessível, como você disse, né? Então, o quanto a uhum, gente também está achando que está julgando o feminino inacessível. Também um uhum, pouco por essa polaridade da luz e sombra, né, Lorena? A gente uhum. foi ensinada a ir para a luz. Vai para a luz, encontra a luz, Sim, seja uma sim. boa pessoa, né? Não Uhum, reclame, seja uma pessoa ali resiliente. Isso é ótimo, mas uhum, isso não é real, a gente ser sim. só luz, né? Então a Uhum, gente tem medo dessa caverna escura do feminino, porque a gente associou o escuro ao negativo. uhum, Mas olha sim. só, a gente pode trazer algumas analogias aqui para a gente começar a pensar. Como acontece a gestação? Não acontece no escuro? Uhum, A gente até tem hoje equipamentos que nos permitem
mais ou menos ver como é que tá o bebê, como ele está se desenvolvendo, como é que vai ser a carinha dele, qual o tamanho dele. Mas a maioria dos processos acontece no escuro, dentro do ventre da mãe. Quando a gente planta uma semente, o que acontece? Acontece tudo embaixo da terra, no escuro. Então, o escuro, ele também tem um potencial gigantesco. Sim. Potencial de vida, de Sim, sim. criação. Uhum. E por isso que eu disse, ó, Lorena, isso aí vai render um podcast. Isso aqui rende muita conversa. Não, e eu já estou até pensando aqui, né? Quando você falou do bebê lá no escuro, para pensar. O bebê não fazia nada, ele só sentia. É verdade. E ele Né? não tinha que fazer nada além disso. Exatamente. Qual esforço ele precisava fazer? Nenhum. O primeiro movimento mais assim de esforço que ele fez foi ao nascer, né? Que foi talvez aquele primeiro contato da energia masculina. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui do que meu pai me deu, aqui dessa energia. Mas antes disso, lá no escuro, lá no profundo, né, onde a gente está só se nutrindo, você estava só sentindo, somente sentindo. E talvez ali tenham sido as primeiras situações onde você sentiu o que não era só seu, talvez não, com certeza, né? Com certeza. Sentiu que não era só seu e você já pegou ali aquela informação de, esse escuro aqui, eu não quero mais vir para ele, não. Porque aqui as coisas acontecem de um jeito que eu não tenho controle. E de um jeito intenso, né? Pode ser Uhum. assustador. E também tem uma outra coisa que a gente pode trazer para a nossa vida hoje, né, Lorena? Tanto a questão da semente quanto a questão do bebê em gestação, eles têm um tempo, né? E hoje, para nós que vivemos na correria, no imediatismo, querendo tudo para ontem, é angustiante a gente suportar esse tempo. E é natural, na verdade, não tem como. Se você plantar hoje, não vai colher a fruta amanhã. Você tem que ter o tempo, né, daquela planta se desenvolver até ela dar frutos. Sim. Então, o escuro, o ventre escuro, esse portal de criação, ele também é contra-intuitivo para nós hoje, né, pelo formato de vida que a gente tem. Talvez por isso muitas mulheres desistam do feminino, né, Lorena? Sim, sim. Porque o feminino, ele não vai nos dar a resposta imediata, né? Exatamente. É tempo da alma, né? E o tempo da alma a gente não tem a menor noção desse tempo. E hoje tudo a gente quer ter noção de quanto tempo vai levar, que vai demorar para se organizar para isso, para aquilo. A pressa, né? Porque eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. Aí, se você for ver, a gente vai caminhando, parece que a gente vai caminhando para um outro assunto, mas a gente volta para o mesmo ponto. Exato. Né? Para ver como o futuro é ancestral. Os nossos ancestrais já sabiam disso, né, Lorena? As antigas civilizações já sabiam de toda essa sabedoria que a gente não reconhece mais. Então, hoje, todo esse movimento, né, de sentir esse chamado do feminino, eu acredito que faz parte de um movimento maior, do próprio planeta, para a gente recuperar aquilo que a gente perdeu ou que a gente deixou para trás. Não que a gente perdeu porque sempre esteve aqui, sempre esteve à nossa disposição. Uma coisa que eu quero trazer aqui para a nossa conversa também, Lorena, é o seu trabalho com desenho humano. E aí eu faço a conexão com o feminino e com a mãe, né? Porque as nossas mães diziam, você não é todo mundo. E a gente ficava irritada, indignada, mas eu quero pertencer. E a mãe dizia, mas você não é todo mundo. O quanto a gente está ferido também hoje por não se permitir ser quem somos. Sim. E aí eu quero que você fale um pouco do desenho humano, porque o desenho humano, ele faz justamente o movimento de dizer, você não é todo mundo, você é única, você é única. E esse é o seu grande poder, não é? Eu nunca pensei na minha vida que um dia eu ia estar falando para as pessoas isso que um dia me irritava tanto quando a minha mãe me falava, né? É definitivamente você cuspir para o alto e cair na sua testa. Verdade. E quando a gente cresce é o que a gente mais vive, né? A gente vê que tudo aquilo que a gente já ouvia, enfim. Mas desenho humano, assim, tem sido um baita divisor. Nossa, assim, se eu for parar para contar aqui agora, a gente nem sai daqui, tá?
Porque esse ano, e eu estava conversando justamente com as meninas do grupo que eu formei recentemente por conta da Super Lua Cheia em Touro, formei um grupo de práticas ali de 7 dias e resolvi abrir algumas coisas pessoais para elas, né? E esse ano eu tinha colocado como meta e objetivo que eu ia fazer o meu negócio crescer. Então, que ia ser a minha prioridade, que as crianças já estão maiores, então eu ia priorizar isso na minha vida. Quando chegou mais ou menos ali em março, que começou um turbilhão, né, de situações, acho que teve eclipse dali, eu entrei num turbilhão de processos, eu tive vontade de desistir de tudo, porque eu estava sentindo que o sistêmico, olhar só pelo viés sistêmico, não estava mais funcionando para mim, porque estava me deixando num lugar muito de olhar só para o passado. E aí eu ficava assim, gente, eu já entendi que é uma lealdade, eu já entendi que eu estou repetindo um padrão, mas eu não sei o que fazer que seja diferente disso. Eu não sei quem eu sou diferente disso. Então, como eu faço esse fazer diferente? E a partir do momento que eu entrei nesse questionamento sobre a minha vida, sobre o que eu achava que não estava mais funcionando na minha vida e que eu ficava caçando qual era o problema sistêmico e eu entendia uma raiz, mas eu não saía desse troço, falei, não tenho mais como atender ninguém dizendo que isso é uma verdade se já está deixando de ser uma verdade para mim, né? E aí eu buguei, falei, pronto. Não São funciona mais aquelas para mim. crises que a vida coloca só para nos direcionar, né? Eu tenho certeza que hoje você consegue ver com essa visão, né? Sim, então, é esse ponto que eu quero chegar. Porque aí, quando eu resolvi soltar, do tipo, ok, não funciona mais para mim, eu desisto, não vou mais trabalhar com isso, não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas com isso eu não vou trabalhar mais. E soltei. Quando eu soltei, que eu conversei com Deus, passou um tempo, que eu já não sei quando, surgiu o desenho humano. Quando o desenho humano veio, que eu comecei a compreender, eu falei, gente, esse é o mapa que eu estava justamente dizendo que eu precisava encontrar, porque ele me mostra quem eu sou. Beleza, eu entendo a questão sistêmica, dou um lugar para isso, libero, faço o que eu tenho que fazer, incluir, mas agora eu vou pegar minhas coisinhas e vou seguir meu rumo, fazendo diferente com essas informações de quem eu sou, que o meu desenho está me dando. Bum, voltei com tudo, né? Que felicidade! Assim, eu sou terapeuta, eu sou mentora. E aí a reflexão que eu trouxe no grupo agora essa semana foi que olha que louco, né? Quando você tá ali achando que você vai desistir de tudo, só vinha a minha meta de que eu ia fazer o meu negócio crescer e o pensamento de assim, caraca, poxa Deus, eu falei que eu tinha um compromisso de fazer o meu negócio crescer e você tá me levando a desistir do meu negócio? Que conversa truncada é essa, né? Mas agora eu vejo que como o meu negócio ia crescer sem o desenho humano? Uau! Sabe? Eu vim para trazer esse direcionamento através do desenho humano, como o meu negócio ia crescer sem essa. Não ia. Gente, isso foi tão sensacional, essa consciência de que não importa o que aconteça, tudo está certo, tudo está te levando para onde você quer chegar. E você tem que ter a autorresponsabilidade para entender que os processos que vão vir, não importa como eles vão ser, mas são para justamente te levar para onde você quer chegar. Gente, e aí você vem me dizer que a gente precisa fazer, fazer, fazer. Não, eu não quero mais esforço, não. A vida está me conduzindo exatamente para onde eu quero. Eu só preciso aqui, ó, pegar minha boia e boiar nesse fluxo, sabe? Que é isso que o desenho humano traz, né, Lorena? Essa Sim, tranquilidade de saber que não tem nada de errado com você. Você tá tudo exatamente. certo você ser quem você é, do jeito que você é. E quando você Uhum. aceita isso, você literalmente pega a sua boia e flutua. E vai. Gente, quando eu vi que um dos meus portões ativados me diz que quanto menos esforço eu tenho, mais dinheiro eu faço, eu falei, peraí, opa, como é que é, querido?
que eu tô aqui me debatendo igual uma louca até hoje e eu não estava sabendo disso? Ai, com licença, boa noite, vou dormir. Depois dessa, eu vou dormir, já são meia-noite, nem era para eu estar aqui estudando isso agora, entendeu? Um beijo que eu vou me organizar para trazer essa leveza e essa tranquilidade para minha vida. Então, nossa, assim, eu estou muito apaixonada pelo desenho humano, muito, muito, muito. E, tipo, me sentindo. Eu tenho tudo que eu preciso para te trazer uma direção. Eu tenho o desenho que te mostra como você é única e tudo que você pode fazer através dessas informações que te conduzem para o feminino, para a prosperidade, para tudo aquilo que você quiser. E também tem o sistêmico, porque lá no desenho eu descubro o que foi condicionamento e o que não foi. O que foi lealdade e o que não foi. Então, frente a isso, vamos embora agora para o sistêmico. Então, olha que presente de Deus, né? Maravilhoso. Então, quantas vezes, né, Lorena, isso é uma mensagem bem importante para esse ano 9 que a gente está vivendo, para esse 2025, que deu lapada atrás de lapada, né, na gente, para a gente acordar para a vida, para a gente receber da vida, para a gente aceitar da vida, para a gente acreditar que tudo o que acontece nos favorece. Sim. Então, quantas vezes, e agora eu quero provocar quem está nos ouvindo aqui, quantas vezes a gente deixa de fazer uma mudança que vai ser muito grandiosa, positiva, por medo de perder tudo? Porque você, na verdade, né, Lorena, você deu um grito de coragem, você disse, tá bom, vou soltar, então não vou mais trabalhar com isso aqui. E aí a vida respondeu, tá aqui a resposta, tá aqui o direcionamento, é aqui, só que eu precisava que você soltasse antes, entre aspas, o velho, não porque o sistêmico continua, mas não com o mesmo papel que tinha antes. Exatamente. Então, às vezes a gente acha que a mudança vai ser uma perda, né, Lorena? Então eu vou ter que largar o sistêmico, eu vou ter que deixar o que eu sempre fiz, o que eu estava identificado, o que eu gostava de fazer, e vou ter que fazer outra coisa. Não, às vezes é um ajuste. Não, Lorena, solta para o novo chegar, para o novo complementar, para o novo potencializar o que você já tinha. Então, que relato, Lorena. O puro suco do ano 9, né? Sim, muito, muito. E acho que toda mudança a gente sente esse medo por conta de achar que a gente está perdendo algo, né? Mas a gente não perde nada. Na verdade, as ferramentas, eu sinto que a gente fala ferramentas, mas não é a palavra certa, na verdade. A gente é aquilo ali. Você é o despertar da potência. Eu sou o sistêmico. Eu sou o desenho humano agora, entende? E a gente não perde. Desculpa te interromper, mas até porque nós somos únicas. Então, a maneira como a Lorena utiliza a ferramenta do sistêmico é única. A maneira como a Lorena usa o desenho humano é único. Exatamente. Então, eu não tinha que soltar o sistêmico. E talvez por isso eu demorei tanto, porque assim, nossa, o sistêmico foi uma coisa tão incrível na minha vida, como agora eu vou me desfazer dele? E fiquei nesse sofrimento um tempão, até que eu realmente não vi saída e resolvi liberar. E quando eu liberei, na verdade, eu não perdi nada, eu só integrei, complementei. É como se a gente fosse tomando cada vez mais um milkshake, assim, de maravilhosidades, de potência, e a gente vai ficando cada vez, né, a nossa alma, a nossa aura vai crescendo, e mais coisa eu tenho para transbordar para o mundo a partir do que eu mesma estou vivendo, estou sentindo, né? E o desenho humano também me levou a um lugar muito de antes de eu trazer ele, eu quero viver ele. Porque eu tô com um mapa ali de quem eu sou, né? Então eu fui vendo, meu Deus, eu tenho esse portão aqui, peraí, eu tô fazendo tudo ao contrário. Ah, caramba, eu tô fazendo tudo ao contrário porque eu fui condicionada assim. Então, peraí, deixa eu resolver isso aqui, mas agora eu já sei o que eu tenho que fazer, que às vezes não é fazer nada, é simplesmente você se sentir naquele lugar, se sentir, tomar esse lugar de força de não, eu não preciso fazer esforço, ponto, e eu vou confiar nisso. Qual é a minha estratégia? É responder à vida. Então eu informo para a vida, nossa, eu quero poder viver tal coisa.
E aí eu relaxo nessa informação. Eu relaxo nisso que eu entreguei para a vida, e daqui a pouco os sinais, as confirmações vão vindo, né? E te dizendo, tá, você quer? Então toma. Para que a gente está se descabelando? Esse descabelamento não vai funcionar mais a partir do ano que vem, eu tenho certeza disso, vai só ficar mais forte, né? Mais forte no sentido de jogar na nossa cara que esse descabelamento não tem mais cabimento na nossa frequência. Eu tenho falado muito também, Lorena, sobre a gente jogar as regras do jogo. Uhum. Faz algum sentido eu convidar você para jogar xadrez e você querer aplicar as regras da dama, por exemplo? Uhum. Não, a gente não vai conseguir jogar o jogo. Aí vai ser outro jogo, mas ele não vai fluir da mesma forma, porque você não está jogando segundo as regras do jogo. Né? Eu acho que é uma analogia para a gente entender um pouco do quão importante é a gente entender como a gente funciona. Quais são as minhas regras, o que funciona para mim. Eu não tenho como forçar ser como a Lorena, porque eu estou vendo que para a Lorena está dando certo, se eu não sou a Lorena. Exatamente. Exatamente. E o desenho traz isso, né? Quais são as regras de você, né? Qual é o seu mapa? Qual é o seu jeito de funcionar? Como que você manifesta as coisas, né? Sim. Eu quero que você fale um pouquinho sobre o condicionamento, Lorena, no olhar do desenho humano. O que é estar condicionada? Então, o condicionamento, ele acontece de uma forma muito natural com a convivência, né? Com não só a convivência, mas o campo do nosso sistema familiar, né? O que é aquele campo, as memórias ancestrais, as heranças que a gente traz. E aí, a gente vem aí na nossa criança, já começa todo aquele lugar das falas, né? Das frases, você pode isso, você não pode aquilo, você consegue isso, você não consegue aquilo. E dependendo dos seus centros energéticos, a gente tem os centros abertos e os fechados, né? São 9 centros energéticos, todos temos 9. Só que tem pessoas que têm, cada um tem o seu aberto ou fechado, não é igual. Por isso é importante a gente acessar isso, por isso que é único, né? O meu, o da cabeça é aberto, pode ser que o seu seja fechado, mas o fato é que todos os centros energéticos que são abertos são locais de energia onde você sofre um maior condicionamento, porque você recebe a energia de fora, você não gera tanta energia dentro. Os fechados, eles têm uma energia fixa já, e gera aquela própria energia. O aberto, eu preciso receber um pouquinho da energia de fora, e essa energia de fora vem recheada do que os outros entendem, do que os outros aprenderam, das crenças que eles trazem, das feridas, das dores, então vem tudo, né? Não tem ali um filtro, isso vem, isso não vem. Vem tudo. Então, o condicionamento é isso, o que você entendeu como sendo para você ou não para você, mas que não é real. Que Foi não apenas necessariamente condicionamento. Não necessariamente aquilo funciona para você e você tomou como uma verdade para você. Sim, exatamente. E aí aquele centro energético vai te falar, nossa, você foi condicionada por causa de X situação que você viveu na sua família, você absorveu isso, né? Por exemplo, o plexo, a gente absorve muitas emoções. Se você tem ele aberto, você estava lá convivendo com seus pais. Se tinha uma realidade de escassez, os pais sofriam o sacrifício, o ter que fazer para conseguir dinheiro, eu vou lá e com o meu centro aberto absorvo isso. Estou aqui repetindo, só replicando. Mas aí quando eu olho lá para os meus portões, que eu entendo a minha energia, que é sobre não fazer esforço para poder ter mais prosperidade, aí eu falo, opa, peraí, eu sou assim, mas eu vivi diferente ao longo da minha vida inteira. Mas e aí, eu vou optar o quê? Seguir o condicionamento ou seguir quem eu sou? E aí eu olho, reconheço isso aqui, libero e escolho seguir do meu jeito, do meu caminho, né, na minha direção. Para mim é muito importante esse lugar de o que eu faço com isso. Então, eu gosto de trazer nos atendimentos quais práticas você pode fazer que te alinha
Porque você está há tanto tempo fazendo diferente, não é fácil, né? É desafiador, é automático, é piloto automático já. Então, quais práticas a gente pode começar a fazer aqui agora para te alinhar com quem você é, para você começar a sentir o teu corpo, e o teu corpo te mostrar os sinais de, opa, agora a gente está se comunicando, peraí, agora a gente está se reconhecendo. E quanto mais você vai dando vida para isso, o condicionamento ele vai diminuindo, né? Ele vai ali ficando, aqui eu não tenho mais vez. Vou ficar quietinho aqui, sempre vai existir, porque você pertence, nada se exclui, mas você já sabe se direcionar, né? Caminhar de forma alinhada, com o seu jeito único. E é interessante isso que você traz, né, Lorena? Porque você, como mentora, como terapeuta, como instrutora, professora, né, você pode mostrar o caminho, você pode abrir muitas portas, mas a pessoa tem que ter também uma autorresponsabilidade, né? Sim. Ali no dia a dia se observar. E aí eu quero chamar o feminino de novo para essa conversa, porque você falou da gente ouvir o corpo. Uhum. Trazer o corpo para esse processo, né? Eu tenho tudo que eu tenho estudado, Lorena, e vivenciado, o próprio Despertar da Potência tem me trazido muito essa consciência. Traz o corpo, vive o corpo, porque nós somos espíritos que estamos aonde? No corpo. A gente só está aqui por causa do corpo. E para isso eu preciso estar aberta a sentir. Uhum. O Uhum. corpo ele até manifesta com barulho, né, Lorena? Quando aquela dor insuportável está nos paralisando, quando a Sim. doença chega. Mas e quantas vezes ele comunicou de maneira mais sutil? Ele só Uhum. vai gritar quando ele não aguenta mais, né? Olha só, eu já Sim. falei de todas as maneiras, a Marcela não ouviu. Vou ter que tirar a voz dela, vou ter que deixar ela de cama, sei lá. Sim. Sim. Uhum. Então, como as coisas se conversam, né, Lorena? A Sim. autenticidade é um caminho de cura, de expansão, de prosperidade. O corpo é uma Uhum. excelente ferramenta. O sentir. Uhum. Então, quanta coisa a gente tem que reaprender, né, Lorena? Sim, porque mais uma vez, né? Elas lá atrás sabiam fazer isso. Exato. O Elas, futuro é ancestral. Elas sabiam. Elas, ainda que tivessem toda a vida que tinham, elas nunca se desvinculavam, né? Estavam em separado desse corpo. Quem não ouviu da avó para quando está menstruada não lavar a cabeça, né? Não colocar o pé no chão gelado. Olha quanta consciência de corpo elas tinham, gente. mais do que nós. Muito mais. Eu até contei nos stories essa semana, ou foi no domingo, não sei, sobre as minhas lesões no corpo, né? Joelho e o meu dedinho do pé que eu quebrei. E no início, para mim, aquilo foi só tá, já estou entendendo o recado, estou fazendo descaso com o meu corpo. E estava mesmo, né? Preciso me exercitar e tal. Mas depois de todo esse aprendizado do desenho humano, e o quanto o próprio desenho humano me devolveu, assim, esse olhar de vamos voltar a olhar para esse feminino, que como eu te falei, né? 2023, 2024, eu sinto que eu saí um pouco dessa sintonia. E achei que, tá bom, ok. Mas esse ano voltou com força e o desenho humano me deu mais força ainda, né, de voltar para sentir verdadeiramente. E foi quando eu entendi que eles não estavam só me comunicando, as lesões não estavam só comunicando o meu descaso. Eles estavam me comunicando sobre a função que eles têm no meu corpo, que é de sustentação, que é de equilíbrio, de movimento, de direção, e que são justamente itens que eu estava sentindo falta na minha vida. Eu não estava me vendo sustentar a prosperidade, eu não estava me vendo me movimentar, me sentindo sem direção. Tudo exatamente o que o meu corpo já estava me comunicando desde o início do ano. Acho que foi em abril minha primeira lesão, sabe? Então, o corpo está falando com a gente o tempo todo. Em abril, mais ou menos na época que você soltou e desistiu tudo. Sim, é verdade. Nem tinha pensado nisso. Isso aí. Curioso, né? Nada é Muito por acaso. curioso. Nada, nada, nada por acaso. A gente quer viver um monte de coisa,
Mas será que a gente consegue sustentar essas energias, né? E o tempo todo o corpo está mostrando, ó, você está querendo? Tem como. Mas você sustenta? Até falei isso no grupo para as meninas, né? Se você ganha 1 milhão agora, você sustenta ter esse dinheiro? Porque é muito fácil a gente querer, né? Ou Todo dizer mundo que quer. quer, ou dizer que quer. Mas aí, chegou, entrou na tua conta. Você sabe o que fazer com isso? Como você vai lidar? Então, se a vida entende que você não sustenta essa energia, vai ser ganhar para perder. Assim como tem muita gente que ganha na loteria e acaba perdendo tudo muito rápido, né, Lorena? Sim. Eu gosto também da analogia do copinho, que a gente até falou, né? Uhum. Copinho de café, né? Uhum. Então, mas vou trazer um pouco diferente do que nós conversamos, né? É como eu ir pedir para o universo, né? Me dá bênçãos, universo. E o universo diz, ok, tenho várias. Me dá o teu copo. E eu apresento um copinho de café, que é o que eu Sim, consigo sustentar. sim, Então, ele vai exatamente. derramar as bênçãos e boa parte vai ficar fora, porque eu só Uhum. estou com um copinho de café, que é o que eu acho que eu mereço, que é o que eu Uhum. acredito que eu consigo sustentar. Sim, Então, também tem muito da gente trabalhar o nosso merecimento, né? A sim. nossa, realmente o receber. Sim, Porque, por e exemplo, aí é feminino, né? total, total, e é receber. Porque Sim, também tem muito disso também, né, Lorena, na prosperidade. Quantas vezes a gente diz que quer algo, mas de verdade, o nosso campo não está comunicando isso. exatamente, Porque, como exatamente. você disse, a gente não vai sustentar. A Uhum. gente não acredita que a gente merece, que está tudo Uhum. bem, que é justo. Sim. E esse campo ele não sustenta justamente por conta de toda essa consciência arcaica, inconsciente, né? Um inconsciente arcaico, ancestral, de sociedade e tudo. E aí, como acessar esses campos, que são justamente aqueles que dizem para você que você não sustenta, como acessar esses campos sem acessar o feminino? Não tem como. Não tem, é impossível. Uhum. O É como feminino é aquele escurinho do útero, né? É o profundo. Então, é, é no profundo que tá todas essas informações. Então, senão a gente fica só nas camadas superficiais e se questionando por que, que tal coisa não funciona? Por que, que não vem para mim? Por que, que vem e vai embora? Se e, não tem, cavar. e essa questão do masculino, né? Que muitas mulheres que estão muito na polaridade da energia masculina têm essa necessidade, né, Lorena, de controlar, de entender. Então tá, Uhum. Lorena, eu preciso entender por que que eu funciono dessa forma. E agora que eu entendi, eu quero entender o que eu preciso fazer, né? Me dá o próximo Sim, passo, controle total, né? sim, Controle sim. total. E o mergulho nesse feminino profundo, ele nem sempre vai nos dar o passo a passo, Uhum. todas as respostas, mas ele também é um lugar. Pensa, como é que a gente estava no útero da mãe? Estava Uhum. protegido, Sim. estava sendo nutrido. Então, Uhum. quando a gente também fecha as portas, né? Lembra o copinho de café? A gente não está querendo receber desse escuro. A gente não está Uhum. querendo ir para o profundo por medo do que pode ter lá. Sim, E sim. às E por vezes se a sentir gente sozinho, né? também. Só que é lá que você recebe toda a nutrição. Foi assim no útero, você estava sozinho? Não estava, né? Você não estava sozinho, pelo contrário, você estava ali só recebendo nutrição, recebendo, recebendo, recebendo. É a mesma coisa. Quando a gente silencia, para de fazer exaustivamente, que foi, acredito que agora, com toda essa conversa, estou aqui pensando, né? Em abril, quando eu liberei, eu acessei esse feminino que me permitiu que chegasse aquilo que eu estava pedindo tanto, na verdade, né? Porque eu saí do controle, porque eu também estava nesse controle. Não, eu quero fazer o meu negócio crescer com o sistêmico. A criança birrenta, né? Eu quero que seja assim, do meu jeito, eu tô aqui querendo estruturar. Mas não era. Eu tinha que liberar, sair do controle, vir lá para aquele escurinho, silenciar, porque aí nessas horas, né, quando o calo aperta, aí a gente vai, né, meu Deus, aí é que a gente volta a conversar com Deus, que é aquilo que a gente tem que fazer sempre, e que, mais uma vez, as nossas ancestrais faziam, né? Eu sinto que era uma conexão muito mais fluida antigamente também, né?
Então, na hora do problema, a gente vai lá e a gente fala, nossa senhora, ele estava sempre aqui. Eu que não estava querendo, né? Eu que estava querendo controlar. Fui para esse escuro, silenciei, e aí talvez eu tenha reativado esse lugar de, meu Deus, o caminho é o feminino. Porque E eu acabei não estou vivendo. E sozinha. eu não estou sozinha, exatamente. Eu sou amparada, eu sou suportada, eu sou nutrida, eu sou amada. Eu vejo Uhum, muito isso também, Lorena. Muita dificuldade de homens e mulheres acessarem esse profundo do feminino, que é o universo do sentir, né? uhum, O feminino está em todos, né? Seja você alguém que está no corpo biológico feminino, seja você sim. alguém que está no corpo biológico masculino. Então a gente tem esse medo de entrar esse oceano por essa sensação de solidão. Eu estou Uhum, sozinha, estou desamparada. sim. Não, é que a gente não consegue ver quem está do Sim, nosso lado, sim, que é Deus, que é o todo, né? Que sim. são E que a gente pessoas. não vai ver mesmo, a gente só vai sentir. É. Então a gente tem que abrir espaço para esse sentir, tem que dar esse Uhum. voto de confiança, né? Às vezes eu falo e eu mesma digo assim, nossa, que arrogante do ser humano, né? Eu tenho que dar um voto de confiança para Deus? Olha que louco, né? Que loucura isso, né? Sendo que ele está o tempo inteiro, a vida está o tempo inteiro esperando para nos abençoar. Uhum. Tudo que a gente tem que fazer, entre aspas, é ser quem a gente veio ser. Sim, sim. Se a gente for olhar, né? O que Jesus queria que nós nos tornássemos Ele, né? Exato. E nos tornarmos Ele é ser quem a gente é, porque eu acredito muito que eles estão aqui dentro. Né? Eu Deus também está dentro, acredito. Deus está vivo dentro de nós, a gente é parte desse todo, né? A gente é uma centelha, uma fagulha. Então, peraí, se você consegue descobrir e ser a pessoa única que você veio para ser, é comunicação total com Deus. É permitir que Ele trace o caminho, siga o caminho, vá e faça o que tiver que fazer e seja o que veio para ser. Então, é muito mais simples, é a gente que complica, né? É o Exatamente. ego, né? É o ego. É o ego. Lorena, a gente encaminhando para o encerramento, você falou em determinado ponto da nossa conversa, né? Que você acredita que no ano que vem já não vai mais dar para sustentar algumas estruturas que a gente sustenta, que você acredita que as coisas vão começar a mudar, né? Que as pessoas já não vão mais ter essa opção de ficar fugindo de quem são, de Uhum, continuar condicionadas, né? E aí eu quero que você fale mais sobre isso e traga também a visão do desenho humano para as uhum, mudanças que estão previstas para a Terra uhum, e para a uhum. humanidade. Isso aí, olha, vai dar vamos começar agora um novo podcast, né? Ah, um novo episódio, é. Um novo episódio, exatamente. Mas eu vou tentar dar uma resumida, né? Na verdade, assim, eu acho que 2026 vai ser aquele ano que vai vir com força total feminino, porque em 2027 vai ter uma grande mudança. A gente tá. Existe a cruz da encarnação, né, no desenho humano, que é o que fala sobre o nosso propósito, que fala sobre algo maior. Cada pessoa tem a sua cruz da encarnação, que vai falar ali sobre um propósito. Ela veio, né, um propósito existencial. Só que nós temos também uma cruz da encarnação coletiva, da humanidade, do universo. E a gente está sendo regido por uma cruz da encarnação X desde 1600 e pouco. Essa cruz da encarnação, ela entrou em 1600 e pouco e vai até 2026 como uma energia que foi necessária, como a gente sabe, né? Tudo acontece do jeito que precisa ser. Mas foi uma energia que trouxe muito controle, que trouxe muito um lugar de eu te dou isso, você tem que me dar aquilo. Então eu preciso de você. Eu preciso te dar para poder receber. Só que em 2027 a gente vai entrar numa nova cruz da encarnação, que é a cruz da encarnação da Fênix adormecida. E essa cruz vai falar sobre individualidade. Então, todo esse lugar meio de governo das coisas, de controle, vai acabar. A gente vai entrar para um lugar de individualidade, e para entrar no lugar de individualidade, a gente precisa do autoconhecimento, né? Então,
vai cada um ter que olhar para si definitivamente, encontrar o seu lugar único para poder seguir. Uau, Lorena, que mudança profunda. Muito profundo. E se você for ver, é tipo, eu vejo, né, que é tipo o Mercúrio retrógrado. A gente tem, o Mercúrio retrógrado começa X e termina Y, mas tem o período sombra, né, que acontece um pouquinho antes e depois fica um pouquinho depois daquela data estabelecida. Eu vejo que a gente já está vivendo a sombra dessa cruz da encarnação, né, talvez desde 2020, quando teve a pandemia e todo mundo, né, tomou aquele choque de eu preciso caminhar para o autoconhecimento, entender. Então, eu vejo que de 2020 para cá já é essa sombra, e 2026 é o ano que antecede essa mudança. Então, vai ser, eu sinto que é aquele ou vai ou racha, sabe? E para quem trabalha com autoconhecimento, a gente já está entendendo que vai ser um ano onde o fazer exaustivo, óbvio, vai cair por terra, mas também é aquele lugar de fórmulas prontas, de produtos perpétuos, onde milhões de pessoas compram, né? Vai ser um momento onde, assim, eu vou ter que dar um olhar individual para quem quer esse olhar individual, para te trazer quem você é única, né? Porque nem todo mundo está na mesma vibe que você. Então, grupos extensos, enormes, vai meio que essa coisa vai se reduzir um pouco, porque a gente vai precisar esmiuçar esse lugar único de cada um, sabe? Ou seja, o que as nossas mães diziam estava correto. Você não é todo mundo. Exatamente, exatamente. Eu fiquei me perguntando, né? Eu ainda vou pesquisar sobre isso. Como será que era antes de 1600 e pouco, quando entrou, né? Como será que era? E se você for ver, são aquelas vidas, eu estava até me lembrando dos registros acásticos que você fez, né, daquela minha vida, se eu não me engano, foi nesse período aí, Uau! e eu vou ouvir de novo para tentar entender se aquela minha vida eu já estava dentro ou se eu estava fora dessa cruz da encarnação, entendeu? Eu preciso ver isso. Todo dia eu me lembro, eu tenho que ouvir aquele áudio da Marcela dos registros de novo. Mas é É, muito incrível, é né? bom. Não, e é interessante, Lorena, porque você está nos trazendo que 2027 muda, e muda por um bom período, né? Então, essa nova Sim. encarnação vai ficar ali Uhum. muitos anos. Muitos anos, não é? Não vai mais dar para fugir de olhar para si, para Sim. se reconhecer como um ser único, se entender Imagina, como são séculos, né? De é. 1600 e pouco para cá, É verdade. É muito, imagina. é muito Gente, tempo. a gente tem muita coisa incrível para viver ainda, né? Para ver acontecer. E aí a gente até entra em outros que daria mais um episódio, né? Mas aí seria você trazendo para mim isso. A Sim, gente eu tem muito para converso. ver. Eu disse para você, né, Lorena, quando a gente estava conversando lá no Instagram, que isso conversa muito com o que eu tenho recebido da espiritualidade, com o que eu tenho recebido de outros canalizadores sobre a transição planetária. A gente Uhum. está, de fato, num linear, e a transição da Terra começou em 1750. Então, Uhum. a gente vem sendo preparado para essa transição, que Olha. é justamente uma ascensão de consciência, né? É a gente entender que sim, somos indivíduos únicos, cada um de nós traz atributos únicos, qualidades únicas, desafios únicos, mas que a gente não está aqui para viver sozinho, Uhum. a gente está aqui para se ajudar, né? Uhum. Então, esse medo, por exemplo, de mergulhar no feminino profundo, também deve ser atenuado na medida em que a gente se sentir amparado, se sentir parte de um todo maior. Não só por ter amparo de Deus, mas por ter amparo das egrégoras em que a gente vai se inserir, dos grupos em que a gente vai se inserir. Né? Então, o futuro, que é ancestral, mais uma vez a gente volta, também é dessas rodas de conversa que as nossas ancestrais tinham. Sim, sim. Então, é um caminho individual, mas é um caminho de muita troca, de muito compartilhar, né, de Uhum. comunidades. É da gente Uhum. achar a nossa tribo. E não Sim, significa que a nossa tribo tem que ser de várias pessoinhas iguais. sim, sim. São pessoas
diferentes, cada uma firme na sua individualidade, mas que têm interesses comuns, que Sim. comungam de valores, para quê? Para a gente se apoiar, para a gente se sustentar, justamente para que quando você não estiver bem, algum membro da sua comunidade, da sua tribo, possa lhe dar o suporte. Sim. Isso é Sim. lindo, né, Lorena? Olha, eu vou te contar uma Bem coisa. ancestral. Olha, escuta isso e você vai ver como que bate com o que você está dizendo. A superlua cheia em Touro, né? Como eu te falei, eu fiz um grupo onde a gente faria por 7 dias práticas para trabalhar o corpo. E o nome do grupo é Prosperidade Consciente. Justamente nesse lugar de a prosperidade está no corpo, vamos nos conscientizar, vamos entrar na energia de que eu sustento essa prosperidade através do corpo. E, assim, o grupo foi caminhando, assim, de um jeito muito inesperado para mim, no sentido de superando as minhas expectativas de troca entre elas, não só isso, de um lugar que eu nunca tinha vivido, onde eu não fiquei naquele desespero de ter que entregar, de ter que me sacrificar, fazer um esforço por achar insuficiente. Pelo contrário, o grupo se fortaleceu na troca ali e ele ia funcionando sem precisar de mim, digamos assim, sabe? Eu tinha ali, né, os meus momentos pontuais no grupo. E eu nunca tinha vivido isso. Eu estava sempre correndo atrás de entregar mais, porque me parecia que era isso que funcionava, que isso que era bom. Já foi o primeiro choque de realidade de, graças a Deus, estou vibrando diferente, né? É verdade, isso só é possível porque você está vibrando diferente, né? Exatamente. E aí que ontem foi o último dia, e uma delas mandou um vídeo com um caderno, porque eu sempre incentivo muito a escrita, né? Eu amo escrever desde criança, eu escrevo praticamente todo dia. Tenho cadernos e mais cadernos, então é uma coisa que eu incentivo muito. E ela veio e gravou um vídeo de um caderno que ela tem desde o ano passado, quando ela fez a mentoria comigo, e das escritas dela. Então, é ela folheando, agradecendo, né? Mostrando que ela ia encerrar esse caderno, ainda com umas folhas em branco finais, mas ela ia começar um novo. E todo mundo foi muito tocado com esse vídeo que ela fez, por vontade própria. E dentro do grupo, a gente tem uma mulher que tem uma loja online de cadernos e agendas confeccionadas por ela. Que Ela espetáculo! confecciona. E aí ela me chamou no privado e ela falou assim, Lorena, eu estou tão tocada por esse movimento que eu queria que você fizesse um sorteio, porque eu vou presentear alguém com um caderno para começar a escrita. Marcela, eu fiquei completamente louca, porque eu me vi naquele lugar assim, ancestral, das tendas vermelhas, onde as mulheres se reuniam para troca, para compartilhar, onde não existia competição, onde não existia comparação, sabe? Aquela coisa muito ancestral e que era muito natural e que era muito verdadeira entre as mulheres, sabe? Eu chorei tanto de ver aquele movimento, eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. E hoje a gente fez o sorteio, né? Ela vai mandar o caderno, mas isso ainda gerou em mais uma pessoa, assim, gente, estou muito tocada, vou fazer 3 vagas das minhas sessões de cristaloterapia para quem quiser. E aí Uau! sim, foi incrível. E o quanto isso é sobre prosperidade consciente. Total! Olha É isso, é gente. entender que não me falta, né? Eu dar um caderno para o sorteio não vai me faltar, o universo vai me retribuir, a roda vai girar. Eu oferecer Girar, essas 3 sessões não vai me faltar. É um presente que eu estou gente, dando de coração. Olha essa energia de prosperidade. Isso volta para a gente. É a gente gente. sair da perspectiva do medo, da falta, da escassez e Uhum, dar o voto de confiança para Deus. exatamente. E aí eu olho assim, eu falo, nossa, pego as minhas anotações do ano inteiro, olho ali um monte de desafio que eu escrevi, e falo, caraca, tudo valeu a pena? Tudo valeu a pena. Que Porque lindo, olha Lorena. isso que está acontecendo agora, então tudo valeu a pena. Cada dia, cada choro, cada tudo, né? Tudo valeu a pena, tudo sempre vale a pena. E quando a gente tem essa certeza, essa confiança e deixar esse feminino atuar, gente, não tem nada errado. Que maravilha, que conversa maravilhosa. Eu me sinto abençoada, sabe?
muito abençoada. Eu quero te agradecer publicamente, Lorena, por todas as trocas que a gente tem feito, né? O quanto esse lugar do feminino que não compete, esse lugar do feminino que se apoia, que se nutre, que se abre para receber e que se abre para entregar, o quanto isso tem sido curador para mim, o quanto tem sido expansivo e próspero para mim, e ter te encontrado também foi muito bonito, né? Eu agradeço também a Nath que nos conectou. Sim, meu Deus do céu. Com aquele dia, nós três juntas ali, eu falei assim, gente, zerei, né? Zerei a vida aqui agora. Foi fantástico, foi um presente da vida para a gente, né? Sim. Então, que a gente... Eu intenciono aqui, Lorena, que a gente plante uma sementinha no coração das mulheres que vão nos ouvir. Sim. Que elas se abram para olhar para as outras mulheres que estão ao seu redor e ver que elas podem ter esse tipo de relação com outras mulheres. Sim. E que elas acreditem, né? Acreditem nesse movimento da vida. Eu acho que esse um dos pontos principais, porque nem sempre a gente vai estar enxergando, a gente vai estar lá naquele escurinho do útero, mas ainda assim, confia, acredita. Acredita porque não tem como você não chegar no seu objetivo final, você não se sentir... Porque o caminho, não importa como ele seja, ele está te conduzindo e você só precisa soltar e acreditar. É muito verdadeiro. Quando a gente solta e acredita, a vida responde, né, Lorena? Nós estamos aqui para provar. Sim. Eu e você somos provas vivas disso. Sim. Dá bom, dá certo. Funciona. Funciona. Estou aqui, prova viva de que funciona. E o quão eu estava grávida. Grávida não! Grávida de novos projetos, de novas ideias. Exatamente, isso aí. Mas o quanto eu estava grata de poder ter essa consciência, sabe? Às vezes eu fico assim, gente, o que será que eu fiz para ser abençoada? Como você falou, né? Que bênção a gente estar aqui, poder contar uma com a outra, se apoiar, chorar junto, rir junto, ver a evolução juntas. Gente, às vezes eu me pergunto de verdade assim, meu Deus, o que será que essa alma fez para merecer tanto, sabe? Porque é muito incrível. E aí, então, eu vou te dizer uma coisa que eu ouvi do Bashar, que eu te apresentei, né? Consciência extraterrestre canalizada pelo Darryl Anka, que para mim fez muito sentido, para aplacar essa sensação, essa sombrinha do não merecimento, sabe? Que mexe um fantasminha que fica, né, nos assombrando. Ele disse assim: você foi criada por Deus. Deus é perfeito. Não existem erros na criação. Então, se ele criou você, é porque tem um motivo muito importante. Você é muito importante para a criação dele. Sim. Então, lembre disso. Toda vez que esse fantasminha vier, né? E eu estou falando isso para você porque eu falo isso para mim e eu quero que todo mundo lembre disso, né? Que é o dar o voto de confiança para Deus, é a gente lembrar que tem um motivo maior. A gente pode não lembrar, né, Lorena? Tudo que a nossa alma fez para merecer, mas, na verdade, na perspectiva do Bashar, a gente merece só por existir. Sim. E se a gente for parar para ver, essa é a realidade de todo mundo. Exato. Né? Na verdade, isso aqui não é nenhuma coisa sobrenatural. Isso. Todo mundo está aqui para viver isso. Mas nem todo mundo acordou ainda para isso. Né? Não despertou. Mas essa é a realidade, a verdade de todos nós. Não é nada, uau, você é diferente. Não, pelo contrário. Eu tenho a centelha, você também tem, todo mundo tem. A gente só precisa despertar ela. Exatamente. As escrituras falam, né, sobre os escolhidos, né? Nem todos serão escolhidos. Na verdade, nem todos vão se escolher, né, Lorena? Exatamente. Nem todos vão se dar o direito de ser quem são, nem todos vão se dar o direito de reconhecer essa centelha. E tudo bem, mas a todos é dada a oportunidade. Exatamente. Igualmente. Meu Deus do céu, escrituras, a gente não vai terminar esse episódio nunca. Lorena, muito, muito, muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo
o seu Instagram, para quem ainda não conhece você, para seguir você lá, para acompanhar o seu trabalho, todo o conteúdo maravilhoso que você compartilha por lá, né? Muito obrigada pelo seu E eu tempo. que agradeço muito, agradeço a sua vida, agradeço por te conhecer e por a gente estar junto, por ser você, né? Porque sendo você, tem coisas que é só com você mesmo, tá bom? Muito E eu obrigada. também agradeço por você ser você, por você ter se permitido mais ainda em 2025 ser você e mostrar para o mundo quem é a Lorena. Então, ser você é um presente para o mundo, é um presente para mim. Muito obrigada. Beijo Beijos, grande. beijos, mulheres. Conversas com o Universo fica por aqui. Daqui a alguns dias, mais algum episódio com muita consciência. deixe o seu comentário, porque eu e a Lorena queremos saber quais as reflexões que você teve a partir dessa conversa. Até mais.